Tá chegando a hora, daqui a pouco Boca e Corinthians começam a decidir a Libertadores 2012. Bombonera já completamente lotada, quase 50 mil pessoas. Hoje, só 2.450 torcedores do Corinthians. Corinthians joga por um bom resultado hoje, para ter na semana que vem no Pacaembu uma condição melhor ainda para ser campeão pela primeira vez. Emerson tá de volta e já já a bola rola. Globo, a gente se liga em você. O sonho do Corinthians continua vivo. Vivo, e a partir de agora, para você ligado na Globo, começa essa realidade a ser escrita. Corinthians e Boca Juniors, Boca e Corinthians. Neste momento o Boca Juniors entra em campo e aí já dá para você sentir, perceber qual o ambiente que o Corinthians vai enfrentar aqui na Bombonera. São quase 50 mil pessoas. Apenas 2.450 ingressos foram destinados à torcida do Corinthians. Júlio César Falcione, o técnico do Boca, comanda a equipe que tenta conquistar o 7º título da história do Boca na Libertadores. Se conseguir, vai se juntar ao Independiente como o maior vencedor da competição. É a 10ª final do Boca Juniors e 6 títulos conquistados. Não é brincadeira a história desse time na Libertadores da América. Do outro lado, o Corinthians, com história também absolutamente vencedora, com os títulos brasileiros, os títulos estaduais, o título mundial conquistado. Mas hoje, o torcedor do Corinthians, imagino, vive uma noite especial. A batida do coração é diferente, porque depois de tanta luta, o Corinthians chegou à final da Libertadores. É a 10ª Libertadores do Corinthians. Pela primeira vez, o time conseguiu fazer 3 participações seguidas e decide o campeonato a partir de hoje. E tem um outro detalhe a mais, né? Vai decidir com a equipe mais popular, mais vitoriosa da Argentina, a equipe mais famosa em títulos internacionais. É um clima e tanto. Casagrande, vou pegar de você o testemunho como o Casagrande, que está com a gente desde 97, né, fazendo comentários, mas que começou a vida no esporte jogando no Corinthians, desde dente de leite, chegou a ser titular do Corinthians e foi pela seleção brasileira, para a seleção brasileira a partir do Corinthians. Como é que é a batida de coração do Casagrande esportista, do Casagrande comentarista? Eu acho essa partida, pela história do Corinthians, pela história que eu tenho ali, que eu comecei no Corinthians, eu considero essas 2 partidas contra o Boca, final da Libertadores, as 2 partidas mais importantes da história do Corinthians até o momento, juntamente com aquela final de 77. Eu vejo mais ou menos uma proporção muito parecida. A quebrada daquele jejum de aquela angústia, anos, aquele tempo, né? Aquela tensão de não vencer, com essa tensão, com essa angústia de também não vencer uma Libertadores. Eu acho que é muito parecido ali a sensação. Eu vejo dessa forma. Os 3 jogos mais importantes da história do Corinthians. Muito bem, Maradona tá aí, são grandes estrelas da história das equipes. Gostaria de ouvir o Mauro Naves, um primeiro destaque. Mauro, conta pra gente o que você acompanhou nesse dia a dia do Corinthians, o que também você está sentindo e trazendo como informações deste clima na Bombonera, Boca Juniors e Corinthians, Mauro. Kleber, o Corinthians, me parece, eu arriscaria dizer que está mais confiante do que ansioso. Vou confirmar isso com o técnico Tite. É isso mesmo? Você dizia agora em tentar repetir o que fez até aqui, um equilíbrio emocional e técnico, Tite. Sem querer ser autêntico, mas concentrado. Concentrado é fundamental. Fazer o que a gente fez até agora precisa ter um nível de concentração alto. E é um time que ataca ao contrário do que pensam muitos, né? Marca na frente, na saída de bola e compacta em relação à bola. Aí o Tite
tentando ficar tranquilo e, evidentemente, Kleber, é a 7ª Libertadores dele, pela primeira vez chega à final. Então, é claro, ontem o Emerson dizia, quem não tiver friozinho na barriga tem que ter outra profissão. Vamos então escalar os dois times, o Boca Juniors pronto para decidir, para contar com a torcida do Maradona e, como eles dizem na Argentina, de metade mais um da população da Argentina. Orion no gol número 1, na defesa 23 Roncaglia, 2 Schiavi, 6 Caruso, 3 Clemente Rodrigues, no meio 18 Somoza, 16 Ledesma, 11 Erviti, 10 Riquelme. Na frente, 7 Monchi, 19 Santiago Silva, o time de Júlio César Falcione. O jogo tá para começar aqui. O Corinthians, Cássio no gol número 24, 2 Alessandro, 3 Chicão, 4 Leandro Castan, 6 Fábio Santos, 5 Ralf, 8 Paulinho, 20 Danilo, 12 Alex, 23 Jorge Henrique, número 11 Emerson. É o time, Caio Ribeiro, que o torcedor do Corinthians tem já na ponta da língua? E tem confiança pela campanha que fez até aqui. Conversando com os jogadores e com a comissão técnica, é o que o Mauro falou. Eles estão muito confiantes, porque respeitam o adversário, mas sabem que chegaram forte para essa decisão. O trio de arbitragem para esta primeira partida vem do Chile, para apitar o jogo entre Boca e Corinthians aqui na Bombonera, em Buenos Aires. O árbitro Henrique Osses, com Francisco Mondria e Carlos Astroza como assistentes. De olho na arbitragem, o Arnaldo César Coelho. Henrique Osses, o chileno, para o primeiro jogo, Arnaldo. É um árbitro jovem, um árbitro ainda sem experiência de grandes finais. Se o jogo for bem jogado, sem catimba, ele leva. Se houver catimba, vai ser um grande teste. Eu preferia ver nesse jogo um árbitro com mais experiência, como a Marília do Paraguai. Mas, infelizmente, o chileno foi escalado e vamos torcer porque ele não tem nenhuma influência nesse grande clássico aqui na Bombonera. Vão começando a desfilar as estrelas das duas equipes. Emerson, Alex, Danilo, que vai fazendo uma grande Libertadores, Paulinho, que está jogando muito, o Leandro Castan, outro importante jogador do Corinthians, o Cássio, que entrou no time e pegou bastante nessa Libertadores. Do outro lado, o Schiavi, zagueiro que já foi campeão, aliás, ele Schiavi, o Clemente Rodrigues e o Riquelme, os jogadores que já foram campeões da Libertadores pelo Boca. Dos 6 títulos que o Boca tem, 3 deles com a liderança técnica do Riquelme. Santiago Silva tá metendo gol, jogando bem na Libertadores e passou pelo Corinthians. Não deixou muita saudade ao torcedor. Henrique Osses apita. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa a decisão da Libertadores 2012. A primeira bola que vai para o goleiro Orion da equipe do Boca. O Corinthians hoje todo de branco, o Boca com seu uniforme tradicional, todo azul com a faixa amarela no peito. E a primeira falta acontece, uma chegada já mais firme do Fábio Santos. Botou no chão o Ledesma. Vai para a cobrança de falta a equipe do Boca. Riquelme na bola parada. Vai para o cruzamento. É a primeira jogada de tensão para o time do Corinthians. A cabeçada do Schiavi vai por cima do gol. É dos mais experientes do time. Falei dos títulos que ele já participou. Já foi campeão da Libertadores junto com o Boca. O zagueiro Schiavi. Primeira cabeçada para o gol, primeira bola que foi para o gol. E o Chicão também mostra toda a sua liderança na equipe do Corinthians. O Schiavi está com 39 anos de idade. Ele fez em janeiro. O Corinthians vai tentar sair pela primeira vez ao campo de ataque. O Erviti no corte. O arremesso é para o Alessandro lá pelo lado direito. Buscando o Danilo. Chega o Erviti. Na bola dividida.
Foi com tudo o Paulinho, esquentou o Erviti, ganhou o arremesso. Que o Alessandro já cobrou, a bola voltou para o Alessandro. Mais uma vez a proteção foi feita, outra vez estava no lance o Erviti, aí o clima já começou a esquentar. Você falou em jogo catimbado. O Erviti tomou a bolada do Paulinho, essa chegada do Alessandro e na sequência jogou a bola no Alessandro. É um sinal de que o clima será catimbado? É só não entrar no jogo do Boca Juniors, só ter cabeça fria e jogar. Porque se partir para catimba, eles provocam a expulsão, porque a pressão da torcida é muito grande. O time do Corinthians briga ali pelo alto, jogou para frente o zagueiro Caruso. Aí trabalhando o Roncaglia na lateral direita do Boca. Você que está acostumado a ver o time do Corinthians jogar e ver um pouco menos o Boca, e sabe que o Corinthians é um time paciente, que toca muito bem a bola, o Boca não é muito diferente. Você já viu que duas vezes, quando ficou meio fechado o caminho, eles não tiveram problema nenhum em recuar a bola para o goleiro. Agora chegam ao campo de ataque, o lançamento do Somoza. Lá do lado esquerdo, o corte do Jorge Henrique. Não conseguiu dominar o Danilo, capitão do time hoje o Danilo. Clemente Rodrigues. Essa vai se perder pela linha de fundo. Fica o tiro de meta para o goleiro Cássio. Vocês têm alguma receita? Vocês têm alguma receita para começo de jogo, para comportamento do Corinthians no começo da decisão? O Tite falou em concentrado para o Mauro. Tem que estar concentrado, ligado, focado, mas eu concordo plenamente com o Arnaldo. O segredo do time do Corinthians hoje nessa partida é não entrar numa possível guerra que o Boca queira colocar o jogo. O time do Corinthians eu acho melhor, joga melhor fora de cara, inclusive aí, Kleber. E quase teve a primeira chance na bola do Alex pro Emerson. Se não entrar na pilha de uma guerra, eu acho que pode levar o jogo numa... Para se entrar na guerra, os argentinos são muito melhor que a gente nessa situação. Argentinos que tentam partir para o campo de ataque. A bola chegou no Ledesma. O Schiavi bota na frente. Leandro Castan tem trabalho ali com o Monchi. Ledesma e Somoza. A bola desviada. Não foi desviada pelo Alex, não. Saiu direto pela linha de fundo. Diga, Mauro. Ontem, antes de vir treinar aqui, o Tite teve uma longa reunião com os jogadores, né? E não mostrou vídeo do Boca, nada disso. Foi um papo mesmo sobre como mentalizar, como se concentrar. E usou a experiência de já ter vencido com o Internacional, o Boca aqui por 2-1 pela Copa Sul-Americana. Então o papo foi só, diríamos, um papo cabeça mesmo. Começar com temperatura mais baixa, Caio? Isso é fundamental, principalmente quando você enfrenta a equipe argentina. Mas acho que tem um detalhe técnico. Jogar como fez o primeiro tempo contra o Santos na Vila Belmiro. Não é marcar do meio campo para trás e aceitar a pressão do Boca. É ter a proposta do contra-ataque, é adiantar a marcação. O Corinthians tem bola para conseguir um bom resultado aqui mesmo fora de casa. E você viu a pegada em cima do Ralf, foi uma pegada forte. O Ralf está jogando. Pela fita que o Ralf está usando, não deve ser nenhum estilo novo do Ralf. Chama lá em Kardec aquilo ali. Aquela lesão que ele teve no lance do gol, né, do Santos, que o Allan Kardec bateu o braço no Ralf e ele desde daquela quarta-feira teve que mudar o estilo. Sai jogando o time do Boca com o Schiavi. Vem pro jogo o time do Corinthians com o Jorge Henrique. Clemente Rodrigues no corte. Dividiu o Paulinho. Bota na frente. Chegou a marcação em cima dele. O Caruso joga a bola pro campo de ataque. Tentou o Santiago Silva o domínio. Aí o Rincon faz o Erviti passar lá pelo lado esquerdo. Acompanhado pelo Alessandro. Boa bola para a movimentação do Monchi. O cruzamento feito. Foi fechado demais. O Santiago ainda tenta aproveitar. O time do Boca recupera. Tá aí o camisa número 16 do Boca, o Ledesma. Vai começar outra vez. Roncaglia. Voltou a bola até o meio campo. Buscou o zagueiro Caruso. O lançamento do Clemente Rodrigues.
sem sufoco ainda. Olha o Paulinho, arriscou pro gol. Boa bola do Paulinho. Foi pro campo de ataque, encheu o pé e deu trabalho pro goleiro Orion. Olha de onde o Corinthians sai pro jogo. Paulinho escapou, conseguiu ganhar bem do Schiavi e bateu. Tinha endereço a bola. Grande chute do Paulinho, foi buscar o goleiro Orion. Vai para a cobrança de escanteio o Corinthians. Paulinho, 3 gols na Libertadores. Dos 19 que o Corinthians fez. Henrique Osses, o árbitro, chama a atenção ali do Leandro Castan, que está disputando isso.